Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Planeta Livre. Hoje eu vou falar sobre teoria da história. Para isso, escolhi duas perguntas bem simples, com questões de múltipla escolha. E à medida que eu for lendo, eu vou explicando teoricamente. Esses estudos sempre são importantes para nós aprimorarmos e lembrarmos de muito que estudamos quando éramos da graduação de estudo. Antes de continuarmos, se inscreva no canal, dê seu like e fique conosco. A relação entre os fatos e as estruturas, a primeira questão, a relação entre os fatos e as estruturas não apresenta uma das características abaixo. Coloquei não em vermelho já para destacar. A relação entre os fatos e as estruturas não apresenta uma das características abaixo. Antes de entrar nesse assunto, o que é um fato? É aquilo que é manifesto. O mundo, nós estamos em um mundo sensível, né, como diz o Platão, dizia Platão. O mundo sensível, o mundo das coisas. E aquilo que nos é apresentado aos nossos olhos e à nossa consciência é o fato, é o acontecimento. Assim como, um exemplo, né, Fernando Brudel vai dar o exemplo da espuma e as profundezas do mar, das estrelas que cintilam versus a escuridão da noite. Eu vou dar um exemplo do telhado. Você olha um telhado, é aquilo que você observa. É a tua realidade mais palpável, em primeiro lugar. Porém, quando você tira as telhas, você percebe que embaixo do telhado está o madeiramento. Debaixo das madeiras, colunas, paredes, cimento, tijolo, não é isso? Pois bem, o que está por detrás dos acontecimentos, dos fatos, são as estruturas. Então, quando eu analiso uma realidade objetiva, observando um certo fato, atrás daquele fato, por baixo daquele fato, daquele acontecimento, daquilo que me é apresentado diante dos meus olhos, se esconde, está o quê? A cultura, modos de pensamento, religião, política, o direito, a educação, a família, o imaginário. Observa-se. Beleza? Ponto. Assim como as paredes, as estruturas, estão sustentando o telhado, da mesma forma, esses itens que eu mencionei sustentam um acontecimento. Quando você olha lá o terrorismo islâmico, o homem-bomba, ali é um fato. Mas por trás daquele fato, você vai encontrar uma religião, você vai encontrar um interesse político, você vai encontrar um imaginário. E o observador rápido, o apressado, ele não se preocupa com isso. Ele pega aquilo que está apresentado diante de seus olhos. Um parêntese, já aproveitando para fazer uma conexão com a realidade, com a atualidade, essa questão mesmo da pandemia. Houve grupos que tomaram essas notícias como verdades prontas e acabadas e passaram a repetir e aplicar nos outros. Mas você, que é um historiador, ou pelo menos tem a verve, né? Tem aquilo que o historiador precisa, você controla as emoções, controla o pânico e você vai verificar as estruturas por trás disso. Por trás disso tudo há jogo de poder, há mentalidades, há questões nacionalistas, questões mercadológicas e etc. Ok? Feita essa longa introdução, vamos lá. Os fatos são uma manifestação exterior das estruturas, lógico. Como eu já expliquei, na minha explicação já matou a primeira aqui. A primeira é uma questão correta. Eu tenho que marcar a que não está correta. Vamos aqui.
A partir dos fatos, somos capazes de penetrar as estruturas. Claro, óbvio. É aquilo que me é manifestado no meu mundo sensível que eu posso agora me aprofundar e verificar o que está por detrás de tudo isso. Eu posso sim penetrar nas estruturas. Letra C. Somente compreendemos a história quando captamos a estrutura dos sistemas. Correto. Não vou nem me prolongar porque eu já expliquei. Vamos para a letra D. A partir da compreensão da estrutura, temos uma perfeita inteligibilidade dos fatos. Olha, eu não colocaria a palavra perfeita, porque em história algumas questõezinhas assim exatas são complexas. Mas aproximadamente, vamos dizer assim, uma questão aproximada, uma ampla inteligibilidade, concordo. E a letra E de elefante, nós temos aqui, ó, é a compreensão dos fatos que nos dá a real compreensão do processo histórico. Não. Se a resposta fosse é a compreensão das estruturas, como diz aqui, ó, a letra C, ok. Não, é a letra D, ok. Mas é a compreensão das estruturas que nos leva a uma aproximada, a uma ampla inteligibilidade, uma ampla compreensão, uma aprofundada compreensão. Uma compreensão mais profunda, mais técnica, mais acadêmica de verdade. Sim, se fosse pelos estruturas e não fatos. Entendeu? Então essa letra aí não está equivocada, está errada. Ela não apresenta essa característica. Então, letra E está descartada, errada, e vamos para diante. Gostou está gostando da aula? Não se esqueça de nos apoiar na descrição. Terceira questão. Pode-se dizer que em relação à história que... Então nós vamos deixar em vermelho o que pode se dizer em relação à história. Ok? O que não se pode dizer estará errado. Então vamos lá. Aqui está numerado de forma equivocada, né? 0, 1, mas não importa. Vamos aqui a 0, questão 0, que é a primeira questão, na verdade. Vamos lá. Hoje, ela está voltada, ela quem? A história, está voltada preferencialmente para o estudo dos grandes fatos políticos, vírgula, com destaque para a biografia dos governantes. Totalmente equivocado. Eu não posso dizer isso em relação à história. Houve um tempo que havia esse sentimento, esse interesse por parte dos historiadores devido às condições próprias desta época, na forma, pense, século XVIII, século XVIII e século XIX, formação dos estados nacionais, questões nacionais em jogo, unificação de alguns países. Então é claro que as condições ali que estão sendo lançadas ali, favorecidas ali, vai favorecer uma história dos grandes fatos políticos e também da biografia dos governantes. Ora, tem seu lado positivo a questão da análise dos governantes? Tem. Mas, em relação à história, ela não se resume apenas aos grandes acontecimentos e aos grandes fatos e nem a biografias. Não tem nada a ver com a terceira, essa questão aqui que eu estou passando para vocês. Que é a segunda aqui para vocês, essa aqui da terceira. Vamos aqui corrigir esse troço aqui. Vamos lá. Vamos para a segunda questão, que está marcado primeira, mas é segunda. Vamos lá. Tendo em vista sua atual opção por compreender globalmente a sociedade. Beleza. Vamos ver a continuidade. A história, observe o cursor aqui, ó. A história não mais se preocupa com a investigação dos eventos. Ó, não tem nada a ver. Claro que ela se preocupa com a investigação dos eventos.
Como é que ela vai compreender globalmente a sociedade? Então, não tem nada. Não se pode dizer isso em relação à história. Vamos para a terceira questão. Aqui é a terceira, viu, pessoal? Ao contrário do que ocorreu no século passado, hoje, a história busca um caminho próprio, desvinculado das demais ciências sociais. Foi justamente ao contrário. Foi a partir da escola dos análises que a história deixou de seguir seu caminho próprio, vamos dizer assim, seu caráter estritamente científico, que ela passa a dialogar com outras ciências sociais. Etnografia, geografia, ciências sociais, sociologia, antropologia, linguística e etc. Economia. A história é a única disciplina que dialoga com todas as ciências. Todas. Desculpa a presunção aí de outras áreas de conhecimento. A história realmente é a mãe de todas as ciências, de todos os conhecimentos. Beleza? A história em si é uma ciência. Eu vou dizer isso na próxima proposição aqui. Mas Marc Bloch, no seu livro Apologia da História e o Métier, ou Ofício do Historiador, ele vai trazer isso, ele vai discutir esse tema. E ele vai clarear isso para o estudante. Você, caro espectador, caro seguidor, se você não tem tempo de comprar muitos livros sobre teoria da história, eu recomendo o livro de Marc Bloch, Apologia da História, porque é um livro essencial. Não, eu não acredito, eu não te darei, não dou créditos a um acadêmico de história que nunca leu esse livro. Eu estou sendo radical aqui, mas é um livro fundamental. É um livro fundamental. Mais fundamental do que alguns outros. Não que os outros não sejam, mas esse. Como eu digo, eu disse o seguinte: se você não tem tempo, leia pelo menos esse. Beleza? Vamos para a terceira questão. Falando um pouquinho sobre isso aqui ainda, ó. Desvinculado. Não, ela está totalmente vinculada. A vinculação hoje da história com as demais ciências sociais, ela é tão próxima que trouxe até questionamentos para o que é história. Qual é a verdadeira identidade da história? Qual é o verdadeiro objeto da história? Porque se tudo é história, o que é história? Né? E é complexo. Você lê um livro sobre crítica literária, eu estava lendo um livro assim, O Brasil Não É Longe Daqui, de Flora Susequinde, ótimo, é uma crítica literária muito boa. Ela faz um retrospecto da história da literatura, traz à tona alguns imaginários ali, que vai envolver os viajantes naturalistas, os imaginários produzidos na Europa a respeito dos relatos de viagens. Cara, é história também. Entendeu? Então, o que é história? O que é ser historiador dentro desta teia onde a história está submersa, né? Está inserida em relação às demais ciências? Uma das ciências que eu gosto de destacar, apesar de alguns conceitos, algumas terminologias eu não sei tão a favor, é a antropologia. A antropologia ela vai te dar um imaginário muito bom que vai te fazer, eu vou te garantir, você vai ser de um diferencial entre os demais acadêmicos de história quando você vincula a antropologia com a história, beleza? É a minha opinião, a minha percepção e o que eu construí academicamente, como eu me fiz academicamente. Você pode também não seguir o mesmo caminho. Vamos lá. Terceira, que é a quarta, né? A chamada nova história nova, recusa-se a admitir a história como ciência do passado. Ela recusa. Vamos parar bem aqui para a gente entender. Recusa. Porque quando você lê Marc Bloch, o livro Apologia da História, ele vai recusar justamente isso, que a história não é uma ciência que estuda só o passado. O passado pode ser matéria-prima para o historiador. O passado é também estudado, mas o objetivo do historiador não é o passado, é o homem. Beleza?
Ponto. A história é uma ciência. Vou recomendar um livro sobre de José Carlos Reis, A História entre Filosofia e Ciência. Ótimo livro. Ótimo livro. Ele vai debater essa questão. O que é história? Ela está entre a ciência ou filosofia? Ou arte? Mark Bloch também vai falar isso. Você constantemente vai ouvir isso de professores, né? A história é uma ciência. É um legado do positivismo, ok? Do historicismo, século XIX. O marxismo, pelo menos de professores marxistas que eu conheço, eles usam muito essa questão da história como ciência. Agora, a historiografia marxista mesmo, assim, eu estou falando de professores marxistas que afirmam isso, acreditando eu que eles têm um aprofundamento na literatura marxista. Se você, caro amigo, leu a historiografia marxista e não concorda com isso, e não, César, os teus professores estão equivocados. Pode deixar seus comentários abaixo, que será muito bem apreciado, beleza? Então o objetivo da história é analisar o passado, mas o objetivo final, o fim último é o homem e os acontecimentos humanos, a mentalidade humana, tudo que envolve o homem. Agora vamos continuar e a reduzir o presente a um passado equativo. Eu vou marcar logo vermelho porque essa frase nós podemos sim dizer em relação à história. O que é equativo? Equativo é uma ação, é quando o pesquisador recorre ao princípio da ação. É claro que quando eu vou analisar um acontecimento, eu preciso buscar um princípio. Só que, segundo Mark Bloch, no livro Apologia da História, buscar o princípio, a causa que levou esse princípio, vai chegar você a um passado tão longínquo que não vai te dar garantias que esse passado longínquo, que essa primeira ação de tudo tem algo a ver com aquilo que você estuda. Ok? Então, quando você vai analisar a queda do Muro de Berlim, o que levou a isso? Você vai fazer o seguinte, você vai, que no telhado, vai buscar as estruturas que levaram a isso, que sustentam isso. Você vai fazer um rastreamento. Agora, não te dá a garantia exata, se bem que a história é difícil falar em questões exatas, mas uma garantia, pelo menos, honesta, acadêmica, vamos dizer assim, com certa verossimilhança, de que a raiz de tudo tem a ver com a causa final. Porque ao longo dos períodos, do tempo, acontece muitas nuances, muitas coisas, muitos elementos estão em torno que é muito difícil você ter uma análise aprofundada, verossímil de um certo acontecimento com esse hábito de sempre ficar analisando a raiz de tudo. Eu repito, recuar no tempo é importante para o historiador. Ele tem que fazer isso. Mas essa busca pela primeira causa de tudo, que vai fazer você sempre ficar recuando, isso também não, ou seja, apenas isso não te dá a garantia, a certeza de que você estará no caminho correto. O presente não pode ser reduzido apenas a isso. Ponto. Beleza? Vamos para a quarta, que é a última questão aqui, que seria a quinta, né? Vamos marcar aqui. O estudo das fontes e a crítica dos documentos são partes fundamentais do processo de produção historiográfica. É claro. Você vai analisar um personagem chamado Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, a partir de documentos escritos. Você pode recorrer à iconografia, a vídeos, a imagens, documentos, tudo. Mas vamos aqui que você seleciona
alguns documentos escritos sobre o Winston Churchill, ou escrito pelo próprio Winston Churchill. Esses documentos, é a verdade pronta e acabada? Não é a verdade pronta e acabada. Assim como o acontecimento, assim como o Winston Churchill, ele está inserido em um período histórico, em um emaranhado de acontecimentos, aquilo que ele escreveu, ou aquilo que escreveram sobre ele, também está inserido em seus respectivos emaranhados de acontecimentos. Um documento, uma bula, uma carta, ela também é escrita dentro de um contexto. E esse contexto, ou seja, ela também tem uma estrutura. Ela também é um fato. Então, a análise historiográfica ela é muito complexa, muito complexa. Ao mesmo tempo que eu não posso reduzir o presente a um passado incoativo, eu não posso reduzir um fato a um passado incoativo, vamos dizer assim, como eu falei agora há pouco, é preciso também fazer uma investigação. Mark Bloch dizia que sempre parte daquilo que aconteceu vai ficar eternamente em uma penumbra, infelizmente. Mas o gostoso do historiador, de quem pesquisa história, do estudante de história, é justamente navegar em este mar revolto. Para muitos que não encontram respostas prontas, conclusões óbvias, começam assim não se interessar pela disciplina e vão recorrer muitas vezes às áreas exatas. Porém, para aquele que tem o tino, né, o talento do historiador, do estudante de história, ou do professor de história, que é meu caso, este exercício é fascinante. Navegar sobre um mar que você às vezes não tem certeza se o porto vai estar próximo ou longe, é fascinante. Então vamos marcar o vermelho aqui, que ela sim pode ser atribuída à história, essa frase. É isso. Por hoje só. Espero que esta micro ou mini aula seja importante para o teu desenvolvimento intelectual. Para você como estudante, para você que já é historiador, para você que pretende ser historiador e para você, como eu, professor de história. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo pelo menos com um amigo. Aqui é César Augusto. História para dentro da cabeça.